Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um software de gestão de projetos e de tarefas chamado ClickUp. É um software que eu utilizo muito e ele tem muitos recursos interessantes aí para controle de projetos e de equipes, execução de tarefas, controle de processos, muitos recursos mesmo, muitas visualizações diferentes para a mesma tarefa. O objetivo dele é substituir diversos aplicativos que você utiliza no seu dia a dia e concentrar em um aplicativo só, como o Chat, como Whitebirds, entre outras funcionalidades, documentação de software, criação de documentos compartilhados como o Google Docs. Tudo isso num aplicativo só, tudo isso centralizado, fácil de achar as informações, de relacionar uma informação com a outra. Você pode relacionar uma tarefa com um documento, colocar anexos na tarefa, colocar esses anexos na nuvem, dependendo do plano que você está utilizando o produto aí. Então, esse é o site do ClickUp. Eles te dão um overview do que ele tem, né? Por exemplo, ele tem a parte de projetos e tarefas, onde você pode criar listas de tarefas, aplicar, adicionar pessoas responsáveis, colocar, verificar como um board, como se fosse um Kanban também para verificar os status e você conseguir mover esses processos, adicionar prioridades, entre outros. Ele tem um chat. Confesso que eu não utilizo muito o chat porque eu trabalho com ClickUp pessoal, né? Eu utilizo para controle de tarefas da minha família, tarefas pessoais, objetivos de trabalho, objetivos de estudos. Mas se você quiser ter um chat dentro da visualização da plataforma, você consegue sim ter um chat. Profissionalmente eu utilizo o Teams, eu acho muito bom o Teams. Ele tem algumas integrações também com o Teams e com outras ferramentas, se você quiser utilizar. Essa parte de goals aqui seria uma parte mais estratégica, onde você define alguns objetivos, você pode até utilizar a metodologia do OKR, né, para poder definir objetivos, e você consegue associar, por exemplo, o objetivo de aumentar as vendas, aumentar as vendas para 10 mil unidades, por exemplo. Então você consegue ir verificando esses objetivos ao longo do tempo e atualizando à medida que você vai atingindo esses objetivos. Você pode também colocar um objetivo para uma lista de tarefas, então quando você concluir aquela lista de tarefas, você vai ter o seu objetivo concluído, por exemplo. Por exemplo, lançar a versão 1.0 do software pode ser um objetivo, e você associa as tarefas que estão associadas à versão 1.0, e quando elas completarem, o objetivo vai ser finalizado. Ele tem um recurso muito interessante de visualizações, onde ele permite você ter dentro de uma lista de tarefas várias visualizações, a visualização de lista, a visualização de board, a visualização de calendário, onde você tem as datas de término das ferramentas mostradas em um calendário. A gente vai falar sobre várias visualizações aqui ao demonstrar a ferramenta. Então, o Whiteboard para você desenhar. Essa ferramenta do Whiteboard é nova, tá? Ela ainda está iniciando, ela não é tão boa quanto um Miro da vida, mas se você quiser fazer alguns desenhos rápidos assim, é interessante. Dashboards para métricas, né, da ferramenta, você consegue criar dashboards também. É uma ferramenta bastante completa. Automações, entre outros. Eu vou falar aqui dos recursos principais, tá? São muitos recursos na ferramenta. Aconselho vocês a estudarem ela, se vocês acharem interessante. O meu objetivo é que vocês tenham um overview da ferramenta e consigam decidir se vale a pena estudar ela, implementar ela pessoalmente ou na equipe que vocês trabalham. Então, só uma ideia de preços. Acho que o preço é uma coisa sensível para quem está decidindo, né? Eu uso a conta fria há bastante tempo, não achei nenhuma limitação na conta fria até agora para o meu uso, tá? Ela tem 100 MB de storage, você pode criar quantas tasks quiser. Uma coisa muito interessante é que você pode ter quantos membros forem necessários, não tem limite no número de pessoas que você traz para a equipe nesse plano free. Outras ferramentas limitam, né, o número de pessoas na equipe.
Você tem docs, whiteboards, chat, e-mail, você consegue trazer e-mails para dentro das tarefas, também tem uma integração com e-mails, se for uma coisa que você precisa. Kanban, Sprint também, que é uma coisa muito boa para software, gestão de software, né? De criação de software. E aqui, ó, time tracking. É muito bom isso aqui para você que trabalha com outsourcing e você controla por tempo o seu projeto, você consegue ter dentro da tarefa colocar as horas que você gastou naquela tarefa, e depois você tem alguns relatórios que você consegue tirar. Recorde de vídeo não é uma coisa que eu utilize muito, mas você consegue gravar vídeos e anexar diretamente na tarefa. E uma coisa interessante é que mesmo no plano free você tem suporte, né? Não é um suporte com prioridade, mas você tem suporte se você precisar de ou tiver algum problema com a ferramenta. O outro plano que a gente tem para times pequenos é o Unlimited, que ele libera várias coisas aqui, por exemplo, interessantes, por exemplo, permissões de Guest. No ClickUp você tem um usuário full, né, que é o usuário da ferramenta, e você tem guests em que você consegue convidar para utilizar a ferramenta. Ele tem uma visualização um pouco diferente da plataforma full, mas, por exemplo, você consegue compartilhar uma lista, ele consegue visualizar essa lista ou até mesmo editar essa lista que você compartilhou. O Guest não consegue ter acesso full total ao ClickUp, você tem que compartilhar item por item, mas é bem interessante para você que trabalha aí com os seus clientes e você quer que o seu cliente interaja no seu processo também, seja para visualizar ou para dar feedback, ou verificar com o andamento do seu projeto. Aqui dá o direito à form, que é uma forma de você criar formulários e passar para coletar dados ou mesmo para suporte de pessoas. Por exemplo, você não precisa passar acesso ao ClickUp para a pessoa criar um ticket de suporte, né? Dentro da sua empresa, se você está trabalhando com suporte, você consegue criar um formulário mais simples, compartilhar esse formulário com a pessoa e isso vai virar uma tarefa dentro do seu processo e você consegue continuar com esse processo. E com algumas automações que ele possui, você consegue dar o feedback, por exemplo, quando a tarefa finalizar, você enviar um e-mail para a pessoa que abriu o seu ticket informando, olha, a tarefa foi finalizada com sucesso e seu ticket foi resolvido. Você consegue automatizar várias coisas. E alguns reportes de agilidade aqui que são mais interessantes para quem trabalha com Scrum e tal. Ele tem alguns reportes que ele traz no Limited. E aí tem o plano Business Plus, que trazem todos os itens do plano anterior, mais algumas coisas mais avançadas, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas se você quiser ver o que ele tem, é só verificar aqui no site deles em pricing. Então, dado um overview, uma introdução da ferramenta, vamos lá ver o ClickUp. O ClickUp ele tem uma parte, você consegue acessar ele via web, no app.clickup.com, você cria sua conta e consegue acessar. Ou você pode baixar um desktop, eu gosto de utilizar o desktop dele, em que você instala, ele tem para todos os sistemas operacionais, Windows, Linux e Mac, e você instala o ClickUp e utiliza ele como um desktop. Ele tem uma versão mobile também, que é bem funcional, mas não tem todas as funções do desktop, né? A experiência principal dele é no desktop, mas no mobile é bem funcional. Você consegue editar, criar tarefas, visualizar documentações, navegar sobre as tarefas, mover os status delas num board, você consegue ver as listas. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, eu vou passar por um roteiro, né? Eu criei uma tarefa aqui para essa apresentação. Então, eu tenho alguns objetivos dessa tarefa, que é apresentar ferramentas, conceitos básicos para vocês, mostrar os recursos principais para início, né? Uma ferramenta muito robusta, então ficaria um vídeo extremamente longo se eu fosse demonstrar todos os recursos.
apresentar somente referências e materiais para outras referências, né, para outros cursos que vocês queiram fazer da ferramenta, e fomentar a curiosidade de aprender mais sobre a ferramenta e implantá-la nos seus projetos pessoais ou em equipes, né? Então eu criei aqui um roteiro. Esse roteiro para mim é um checklist, então eu mostrei os primeiros passos, que é entrar no site do ClickUp. Você consegue criar uma conta muito fácil aqui, rapidamente. Você põe seu e-mail, segue as instruções que eles vão enviar por e-mail e rapidamente você vai estar com o ClickUp funcionando aí. Não vou demonstrar aqui, porque eu acho que vocês conseguem fazer isso de forma fácil aí. Tá. E aí, os primeiros passos mostrei. Qual que é a organização do ClickUp, né? O ClickUp, diferente de algumas ferramentas, ele tem uma organização bem definida. Ele tem o Workspace. Deixa eu colocar aqui. O Workspace. O Workspace é como se fosse a sua organização. O Workspace ele fica aqui, ó. Você pode criar vários workspaces. Cada workspace tem que ter um nome único dentro da plataforma dele em nuvem, né? Então você tem que colocar um nome que não se repita. Mas eu tenho um workspace pessoal e um workspace para algumas iniciativas de startup que eu tenho, que eu chamo de Google Beach, mas vamos trabalhar no meu workspace pessoal aqui. Se você eu recomendo que você não crie muitos workspaces, porque eles não têm relações um com o outro, eles são isolados, você não consegue referenciar tarefas, você não consegue puxar relatórios, cruzando informações. Então, se você tem uma empresa, você crie um workspace só e trabalhe nele dividindo em espaços. O workspace você tem suas próprias se habilita ou não funcionalidades, você coloca pessoas, então é bem isolado. Então, e cada workspace também tem o plano, né? O plano que você paga para os usuários é cobrado por workspace. Assim, você consegue pagar para 10 usuários no workspace, para 5 no outro workspace, é completamente isolado. Então, falado do workspace, nós temos aqui os espaços, né? O que nós temos em espaço? Eu vou abrir uma nova janela aqui. Você consegue trabalhar com um ClickUp mais de uma instância dele e ele sincroniza essas instâncias em tempo real. Isso é muito interessante. Vamos aqui na Home. Então nós temos aqui os espaços. O espaço é como se fosse um departamento da sua empresa. No caso aqui, como é um espaço pessoal, eu só tenho um espaço criado, mas você poderia ter um espaço por departamento ou por unidade de negócio, em que você teria ali dentro todas as funcionalidades daquela unidade de negócio. Então eu tenho um espaço só. O espaço ele tem seus próprios ele pode ser um espaço privado, onde você tem que convidar pessoas para estar naquele espaço, para visualizar alguma coisa, ou pode ser um espaço público em que todos os membros possuem permissão para visualizar tudo que está ali dentro. No plano free você não consegue colocar permissões por item, mas nos planos unlimited para cima, né, você já consegue dar permissões para pastas, para listas e tarefas, etc., que você consegue controlar melhor essas permissões de acesso. Então eu vou criar um novo espaço aqui para vocês verem. Apresentação. ClickUp. Então o espaço ele tem uma cor que você pode definir para ele. Eu vou colocar um verdinho e vou colocar aqui como um cafezinho, tá? Então ele é um espaço que pode estar em todo compartilhado com todos os membros ou privado.
Vou deixar, e você adiciona as pessoas que podem ter acesso aqui. Eu vou deixar ele privado. Cada espaço ele possui um grupo de status que você pode utilizar nas listas. E a cada lista também você pode personalizar isso se você quiser uma coisa mais específica para uma lista. Mas vamos supor aqui que eu quero que nesse espaço eu vou trabalhar com o Kanban. Então eu vou ter um status aberto, que é obrigatório, né? Sempre o status inicial, e o status final sempre closed. Você pode adicionar outros status aqui. Na verdade no done, né? Que seria tipo um passo antes de você fechar a tarefa, você marca ela como feita. Ele vai interpretar que ela foi finalizada, mas você pode fechar ela depois, falar assim, eu não quero mais interação nenhuma com ela, então eu fecho. Eu não utilizo, eu gosto de fechar direto, não utilizo esse passo intermediário, mas a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Market, que você colocaria em concepção, em progresso, rodando, review, então para closed, o Scrum, tem vários processos aqui pendendo, em progresso, completado, review, aceitado. Ou você pode fazer um custom, né? Em que você adiciona os status aqui. Vamos supor que eu vou colocar aqui to do em review e done em progresso. Vou colocar aqui em progresso vem antes de review, né? Em review e pronto, vamos supor aqui. Só coloca em progresso, coloca em review e done. Ou vamos supor que eu coloque aqui também a fazer. Vamos supor que eu saia do backlog. Meu to-do é meu backlog. Não, vou chamar de próximo. Próximo é melhor. Tá, o meu to-do é meu backlog. Eu seleciono o que eu vou fazer nessa iteração, como itens priorizados como próximo, né? Aí eu coloco em progresso, em review e finalizo. Então, essa vai ser a nossa status. Aqui eu posso habilitar alguns aplicativos. Aplicativos são os recursos do ClickUp. Eu não tenho recurso de sprint, porque eu estou na gratuita, né? Nem o de e-mail. Não, eu tenho sim. É que não habilitei. Tá certo. Então eu vou habilitar prioridade, sprints, e-mail, tags, múltiplas assign, que seriam múltiplas pessoas responsáveis por uma tarefa, time tracking, estimativa de tempo, in progress limits, não tenho, é só um business que tem. Story points, se você quiser controlar no Scrum com story points, reschedule dependence, milestones, tem vários recursos que a gente não vai falar de todos, mas você pode habilitar os mais comuns aí para você trabalhar. Depois você pesquisa sobre eles e verifica quais são os mais comuns. Aqui, uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é as visualizações que você teria no seu espaço. Aqui ele está falando quais são as default. Quando você cria uma tarefa ou quando você cria uma lista, quais são as visualizações que você vai ter habilitada por padrão. Por padrão eu vou ter só a lista, tá? E a gente vai adicionar as outras. Mas eu poderia ter várias já como padrão. A lista e o Bird eu acho que são interessantes de deixar como padrão. Então vou revisar o meu espaço, tá tudo ok e vou criar. Então aqui dentro do espaço ele tem a lista, ela é obrigatória, tá? Você tem que ter uma lista para você trabalhar. Mas você pode organizar essa lista em tarefas, em folders, né, em pastas. Quando a gente falei de spaces, eu vou falar de pastas agora. O que seria pastas, né? Eu vou mostrar aqui no meu espaço pessoal. Eu tenho separado. Eu poderia pastas para você que está trabalhando numa empresa poderiam ser suas equipes. Dentro de uma unidade organizacional você tem várias equipes trabalhando ou projetos, né? Ou você poderia ter uma pasta projetos e cada projeto ser
uma lista, porque a lista tem vários recursos, várias tarefas dentro dela, né? Então, vai depender um pouco quando você se familiarizar com o ClickUp, você definir melhor essa organização. Repare que ele não tem subpastas, né? Existe apenas um nível, que é o de pastas dentro do Workspace. Não existem subpastas. Existe até uma requisição de usuários para adicionar esse recurso dentro do ClickUp, mas a gente não sabe quando que eles vão implementar isso, né? Que você poderia ter mais níveis de subpastas para organizar o seu sistema. Porém, o ClickUp já oferece muitos níveis, porque você tem o espaço, o workspace, o espaço, as pastas, as listas, as tasks e as subtasks, né? Já tem uma hierarquia bem definida aí, mas subpasta seria interessante também. Mas voltando aqui, eu organizei minha vida pessoal em família, pessoal, alguns freelances que eu fazia, aulas que eu dava, aulas como professor, e da empresa que eu trabalho, às vezes eu boto algumas tarefas aqui para eu organizar algumas informações. Mas, então, no Family, vamos supor, eu tenho atividades diárias, eu tenho coisas que eu quero vender, coisas que eu quero comprar, a educação do meu filho, algumas tarefas que eu controlo aqui e documentações, notas de documentações. Mas vamos na apresentação aqui, vamos criar uma pasta, folder name, projetos. Então, repare que a pasta pode ter status diferentes do espaço. Então você pode ter uma equipe ou projetos específicos com status diferentes. Eu vou usar o space, que eu não quero diferente. E eu posso, dentro da pasta eu posso compartilhar ela com outras pessoas. Então se meu espaço é privado, as pessoas não têm acesso a ele, mas eu posso dar acesso a uma pasta específica, e aí tudo dentro dela ele vai estar acessando. Essa parte de templates aqui é muito interessante, mas eu não vou falar dela. Vou só dar um overview. Você consegue já criar a pasta com listas, tarefas e todo um processo já mapeado se você criar um template com ele. E tem alguns templates que a comunidade compartilha, por exemplo, Task Manager, CRM, criando websites. Então isso aqui é um processo completo. Já tem campos customizados, já tem lista de tarefas criadas, tarefas criadas associadas a pessoas. Você consegue criar um template dentro do ClickUp. Mas vamos aqui, não vou usar um template, eu vou manter apenas uma lista. Então eu crio uma tarefa, uma pasta. Eu tenho essa lista aqui, eu vou deletar essa daqui. Então projetos, eu vou ter uma lista aqui, eu vou editar o nome dela para projeto 1. Então, beleza. Eu posso ter dentro da pasta, além de listas, documentos, whiteboards e acho que só. Você pode criar, podemos verificar por aqui, ó. Whiteboards, pastas de sprint, né? Quando você trabalha com sprint, eu não vou entrar em detalhes do sprint, mas uma sprint é uma lista de tarefas especial, digamos assim, e uma lista. Tá. Então eu falei de folders. O que é uma lista, então? Lista é uma das visualizações principais do sprint. Lembra que quando eu criei o espaço, eu marquei que ele teria que colocar duas views, né? A lista e o bird. Então, a lista de tarefas seria assim. Projeto 1. Fazer login de pessoas. Login de usuários. Então, eu vou criando uma lista de tarefas. É bem rápido de criar as tarefas aqui, que você dá o Enter, ele já cria já passa para nova. Login de usuários, controle de permissão,
Porque é um software genérico aqui, login de usuários, controle de permissões, CRUD de pessoas, CRUD de clínicas, um pouco software de gestão de clínicas, atendimento de pacientes. Então nós temos aqui algumas funcionalidades, né? No caso desse projeto, são funcionalidades. Lembra que no ClickUp essas tarefas podem estar em outros contextos também, não necessariamente funcionalidades. Aqui a gente tem, por exemplo, no meu espaço pessoal, eu tenho lista de leituras, são livros que eu quero ler, estudos de programação, filmes e séries que eu quero assistir ou que eu já assisti, documentações pessoais, todas as minhas tarefas diárias que eu tenho que cumprir. Então, blogs e artigos que eu quero escrever, por exemplo, esse de ClickUp está aqui, está em progresso. E eu coloquei uma tag aqui para identificar que eu vou colocar ele no YouTube. Eu não vou fazer nenhum blog post nem nada, eu só fazer um vídeo do YouTube do ClickUp. Então, voltando aqui na nossa apresentação, eu tenho essas funcionalidades. Então, eu consigo trocar o status, né, que é o status que eu coloquei, próximo, progresso, review. Vou para próximo, login de usuários foi selecionado para ser na próxima, foi priorizado, né? Então, nós temos ele aqui. Ele e o controle de permissões. Vou trabalhar só nisso. Eu posso associar o usuário por aqui, né? Só tem eu nesse espaço, então só aparece a minha aqui como responsável. Eu posso marcar uma data que ela tem de término. Eu vou dar uma semana para ele finalizar. Esse aqui eu vou dar na próxima semana. Posso setar a prioridade, né? Esse daqui eu vou pôr uma prioridade alta, controle de permissões. Esse aqui eu vou pôr uma prioridade normal. E eu posso adicionar colunas aqui baseadas em propriedades da tarefa, inclusive propriedades customizadas. Tá. Aqui eu vou aplicar isso daqui. Tá. Então no próximo tudo. Eu posso visualizar essa lista aqui, criar uma nova tarefa. Eu posso agrupar a lista também de formas diferentes. Por exemplo, a default é por status, né, que é o que está aqui, próximo to do. Eu posso agrupar por pessoas associadas, né? Então eu tenho o Giovanni Silva como dono desse login de usuários, ele que é o responsável. Então eu posso agrupar por prioridade. E aí eu tenho essa visualização. Reparem que isso é muito inteligente, porque se eu mover o ícone, eu troco a prioridade da pessoa. Deixa eu ver se ele permite aqui. Permitiu, então normal. Agora a prioridade de CRUD de pessoas. A mesma coisa para quando eu agrupo por status, né? Se eu mover para cá, eu troco o status. Não, aqui eu coloquei como subtarefa. Mas enfim, se eu mover, eu troco o status. O que eu vou mostrar, né? Quais colunas vão aparecer. Eu posso ter colunas customizadas aqui para aparecer. Mostrar tarefas fechadas. Não, eu não costumo mostrar, mas se você quiser visualizar as que já foram finalizadas, colocarei aqui. Bom, essa é a visualização de lista no ClickUp. Então eu mostrei como que cria-se tarefas, né? Tarefas e principais recursos para a mesma. Vamos verificar aqui como se tem várias formas de criar uma tarefa, na verdade. Você pode criar por aqui, você pode criar por aqui. Aí você colocaria em qual lista ele está, né? Ele seleciona a lista que você está aqui selecionada por padrão. Ou você pode colocar em outro espaço, por exemplo. Descrição, subtask, checklist. Vou mostrar isso na visualização dela. Então,
tem várias formas de você criar uma tarefa. Eu posso pôr uma descrição do login de usuários, uma descrição genérica, necessário efetuar login de usuário no sistema com usuário válido. Aqui você consegue formatar bem de forma interessante, sabe? É um editor de texto, tem comandos, você consegue criar listas, tabelas, códigos de fonte, quotes, banners, yellow background, formatar, consegue adicionar uma informação do Figma, por exemplo, um protótipo de interface, do Miro, você consegue colocar um documento no Google Drive, uma apresentação de slides, um Google Docs, um Google Sheets, uma view. Você consegue criar, por exemplo, uma tarefa e colocar uma lista que você acabou de criar no ClickUp, colocar a visualização dela. Vamos supor que eu coloque browse. Vou pôr a própria lista, não consegue, né? Vou pôr essa daqui, by list. Vejam que ele coloca a lista completa, que você consegue inclusive interagir com ela. Bem interessante. Então, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem dependências, tags. Você criar uma tag para a lista. Por exemplo, essa aqui é segurança. Acho que as tags são por espaço, tá? Por space que você coloca. Então, ela apareceria aqui todas que foram criadas naquele espaço. Dependências, você pode pôr uma tarefa para bloquear a outra. Por exemplo, o login de usuários. Tags da quem start, rating on. Tá, ela bloqueia o controle de permissões. Então, o que eu fiz aqui? Para eu finalizar o controle de permissões, eu tenho que ter finalizado o login de usuários. Então, esse é o tipo de permissões. E quando você faz uma relação dessa forma, no gráfico de Gantt, ele aparece como dependência. Então, se você tem uma due date, ele vai aparecer isso no gráfico de Gantt pra gente. Eu posso adicionar comentários. Por exemplo, as pessoas vão discutindo sobre a resolução a criação dessa feature, né? Por exemplo, será necessário a autenticação com Facebook? Por exemplo. Interessante que no comentário eu posso colocar uma pessoa responsável. Como é que é? Tá. E aí o que acontece? Quando eu comentar aqui, ele vai aparecer aqui, ó, um comentário que foi necessário uma ação. Quando a pessoa vai receber uma notificação. Quando a pessoa finalizar essa ação, ela pode vir cá e marcar como completado, resolvido, né? Resolveu como? Eu decidi que não vai ter login com o Facebook. Por exemplo, eu poderia comentar aqui e falar que foi resolvido esse comentário. E eu tenho outras formas de marcar subtarefas, checklists aqui. Uma coisa, deixa eu tirar meu gatinho aqui. Vai pra lá, Mila. Tá. Então, tem
tenho subníveis aqui de informações. Uma coisa seria criar, igual eu fiz aqui no roteiro, né? Um checklist. Mas o que acontece? Esse checklist ele é só um marcar, desmarcar. Ele não tem contexto nenhum, integração nenhuma. Ele é simplesmente uma lista dentro de um Markdown. Exemplo de checkmark. Não, exemplo desse. Então, eu vou simplesmente vir cá, falar que foi feito ou não. Mas eu não tenho integração nenhuma, tá? Tá mais simples. Outra coisa, um nível acima, mas não tão integrado quanto o subtask. O subtask é uma task full, ele tem todas as informações de uma task. Seria um checklist, por exemplo. O checklist, o que acontece? Exemplo de checklist. Exemplo 2. Eu posso ter sub-checklists aqui também, por exemplo 3, que pode estar alinhado também. Exemplo 4. Tá. O que acontece? Eu posso atribuir um item de checklist a uma pessoa específica. Então ela vai vir atuar aqui e marcar se ela resolveu ou não isso daqui. E só. Não tem muito mais o que fazer. Por exemplo, quando eu finalizar o de cima, ele vai finalizar todos os de baixo. Mostrar os completos. Posso reordenar. Posso marcar como completado ou não. E só. Então é uma coisa, eu uso isso muito para lista de compras, por exemplo. Quando eu vou fazer uma compra no supermercado, eu crio um checklist com todos os itens que eu preciso comprar. À medida que eu vou pegando lá no supermercado, eu vou marcando que eu uso a parte mobile do ClickUp. Eu só marco lá como pronto, como pego, né? Isso me dá um controle maior do que eu preciso pegar. Às vezes eu crio checklist em itens lá no supermercado mesmo, para dizer que eu, por exemplo, eu lembrei de alguma coisa que eu preciso comprar, que às vezes a gente está vendo no supermercado e a gente acha as coisas que a gente quer comprar. Agora, se você quer uma integração mais robusta, você poderia criar subtasks. Então, subtask 2, subtask 3. O que acontece? Na subtask você tem todas as funcionalidades de uma task. Você consegue adicionar numa lista, adicionar para outra lista, marcar como favorito, colocar ela no tray, enviar um e-mail, criar um template, verificar um template dessa, salvar como template, buscar um template e preencher a subtask, dependências, mover ela. Tem muitas informações que você consegue fazer. Inclusive colocar um assign para subtask, né? Por exemplo, para mim aqui, você consegue trocar o status, né? Ele recebe o mesmo status que tem na tarefa pai. Você pôr esse aqui em progresso, esse aqui em review, esse aqui completado, concluído. E eu posso entrar dentro da subtask e colocar descrições, fazer comentários, anexar itens, colocar, estimar tempo, traquear tempo, story points, eu posso marcar como 2, isso geralmente a gente marca na tarefa, né, o story point, mas poderia colocar aqui também due date para dia 9, e eu posso até colocar um checklist dentro de uma subtask. E depois eu posso pôr prioridades também, compartilhar com pessoa externa. E depois da tarefa criada como subtask, eu posso transformá-la para task também. Vamos supor que essa tarefa aqui eu quero converter ela em uma task. Então, ele vai para a lista. Ele vai aparecer na lista aqui, tá em progresso, subtask 1.
Bom, uma tarefa também pode ter campos customizados, né? Deixa eu verificar aqui onde que é isso. Não sei se é na lista que a gente coloca. Vamos ver. Dependency sharing, copy ID. Acho que é na lista, sim. Show closer. Supor que eu tenho uma coluna aqui. Nessa lista eu vou adicionar uma coluna chamada, sei lá, vamos supor que eu não tivesse a integração do Figma, que eu consegui colocar o Figma diretamente na descrição da tarefa, né? Seria mais interessante, mas eu vou chamar aqui de Figma. É uma URL onde eu coloco essa coluna. Então, essa coluna aqui, Figma, eu consigo colocar aqui, ó, dentro da tarefa. Então, eu colocaria o website do Figma aqui, seria um campo customizado para esses itens. Eu posso ter campos do tipo dinheiro, do tipo que eu posso também depois verificar qual que é o custo dessa tarefa, etc. Eu posso fazer relatórios e visualizações buscando esses campos customizados também. Isso é bem interessante. Então, os principais recursos da tarefa. Tarefas recorrentes é uma coisa que eu utilizo bastante. Eu poderia criar uma tarefa, vamos supor que verificar logs da aplicação. Vamos supor que eu queira, se eu não automatizar isso, né, o ideal seria ter uma automatização, mas vamos supor que eu queira visualizar os logs da aplicação, verificar eles uma vez, 2, 3 vezes por semana. Então eu poderia colocar aqui, ó, do date, eu colocaria set recurring, vou colocar aqui semanal, não vou colocar customizado, toda semana, no domingo, na quarta e na sexta. Mas porque nesses dias eu quero que essa tarefa ela seja criada novamente. Eu posso criar uma nova tarefa, ou seja, assim que eu finalizar ela, eu crio uma nova tarefa nessa data para fazer de novo a verificação de logs. Ou eu posso simplesmente alterar o due date dela e alterar o status e ser sempre a mesma tarefa. Mas porque eu quero criar uma nova tarefa e essa tarefa vai estar em próximo. Então, eu tenho opções aqui de criar tarefa, quais são os recursos que eu vou buscar dessa tarefa, né? Então, se eu colocasse aqui, vamos supor que eu coloque as subtasks, né? Tá marcado, checklists. Quando ele criar essa tarefa, ele pode buscar essas informações e ele vai pegar as subtasks, sei lá, logar no sistema. Coisa bem baixo nível aqui, só para vocês entenderem. Sistema, ler logs, lançar status na planilha. Vamos supor que eu quero verificar os logs, lançar o status se está tudo ok ou se tem algum problema no sistema quando eu verificar os logs dele. Novamente, isso é só uma tarefa fictícia, né? E no sistema ideal você teria isso automatizado, assim que tivesse um problema no log, você receberia uma notificação e você trabalharia em cima daquela notificação.
Quando ele criar as tarefas, quando ele recriar essa tarefa no dia, todas as tarefas que foram completadas, ele vai recriar como ela em aberto. Então é bem inteligente essa recriação. Então eu posso ver que essa tarefa é recorrente por aqui, ó, por esse ícone. E eu tenho várias customizações. Por exemplo, aqui, ó, eu posso colocá-la como custom. Dias depois, por exemplo, toda vez que eu finalizar a tarefa, depois de alguns dias ele cria ela. Eu posso ter tarefas anuais, mensais, semanais, diárias. A customizada é mais poderosa, né? Eu posso usar uma coisa chamada Legacy, que tem algumas opções que essa daqui não tem, né? Quando eles migraram esse sistema de recorrência para esse novo formato, eles deixaram ainda o formato antigo, em que eu posso colocar, repetindo um trigger, por exemplo, se eu mover uma tarefa, a tarefa está em próximo, eu movo ela quando a tarefa for em progresso, por exemplo. Eu posso colocar o due date dela para dia depois. Então, toda tarefa que eu mover para progresso, eu vou ter um dia para finalizar ela nessa tarefa. Então, mas vamos deixar aqui do jeito que estava. Então, essas são tarefas recorrentes. Isso é muito útil. Eu tenho uma tarefa pessoal que todo mês ela se repete no dia 29 de cada mês, para no dia 1º eu já ter ela criada, que é pagar contas fixas. Então eu tenho como subtarefas todas as contas, todos os boletos que eu tenho para pagar, que são fixos no mês, aluguel, entre outros, né? E aí eu vou marcando, dou um checklist lá, marcando todos como completados, e em todo mês eu pago essas contas, né? Eu não coloco em débito automático. Eu gosto de verificar o que eu estou pagando, não todos os meses. Às vezes eu faço alguma ação para diminuir o número de cursos, etc. Eu gosto de ir lá e pagar, né? Então eu crio essa tarefa todo mês, é uma tarefa recorrente. Beleza, tarefas recorrentes. Esse Task Tray é um recurso bem simples, mas interessante, porque eu posso, por exemplo, minimizar a tarefa e ela fica aqui nesse task. Eu posso reordenar, eu posso abrir ela de novo. Então fica sempre para eu navegar consigo navegar no ClickUp e manter coisas aqui, não só testes como documentações também. Então, Task Tray. Agora nós vamos falar das views que ele tem, né? Então, uma lista no ClickUp, ela pode ter várias views. A gente tem a visualização de listas, que eu já mostrei. A gente tem a visualização de Bird, que eu marquei para criar. E uma visualização de Bird, ela é um Kanban. Eu posso mover as coisas aqui, priorizar, reordenar, priorizando. Por exemplo, no backlog, a mais prioritária é exclude clinics aqui. Se verificar logs é baixo, prioridade. Então eu marco para próximos, em progresso, em review e completado. Pronto. É uma visualização bem interessante assim, de Kanban, né? Eu consigo editar a tarefa, criar subtasks, setar prioridade, trocar a pessoa, mais opções aqui para compartilhar, entre outros, né? Colocar tags, é bem interessante. Ele mostra o número de tarefas em cada status. Eu posso agrupar por status, por assign. Então eu movo um aqui, estou fazendo a assign da pessoa, né? Eu posso agrupar por prioridade também, visualização. O mais comum é o status, né? Então nós temos a lista, o Bird, um calendário. Eu vou adicionar o view de calendário aqui. As views ficam sempre aqui em cima. Esse calendário é
quando você seta um due date, ele te mostra onde que ele vai terminar aqui. Então, login de usuários finaliza no sábado, controle de permissão finaliza no sábado seguinte. E é isso. O calendário é bem simples assim. Posso ter no dia, calendário do dia, se eu marcar um horário para a tarefa, vamos supor que eu coloque essa tarefa aqui, grupo de pessoas, do date dela para hoje às 13 horas. 13 horas. Então, se eu ver aqui no calendário, dia, ele aparece aqui às 13 horas. Reparem também que no Bird ele aparece vermelhinho, né? Então, quer dizer que ele já passou da hora de finalização e eu não finalizei ela. Eu posso ter, no ClickUp ele tem algumas notificações para isso. Vamos lá, Bird, calendário, o Gantt. Não sei se eu vou ter acesso ao Gantt aqui ou se ele é um recurso pago. Não é um recurso pago, eu tenho ele aqui. Então reparem que, olha, o login de usuários, o controle de permissões, ele tem uma dependência no login de usuários. Então ele, e a data de finalização dele é dia 13. Né? Então ele marcou aqui, ó, dia 13 finaliza esse cara, dia 20 finaliza esse cara. Olha que interessante. Se eu colocar uma data de início também, no login de usuários, do date, start date, vou iniciar hoje. Today. Vamos ver o que o Gantt mudou agora. Ah lá, ele colocou que o início aqui é hoje e vai até o dia 13. E aqui, no dia 20, eu vou colocar aqui do dia 15 ao dia 20. Do dia 15, não, start date, dia 15 ao dia 20. Então, provavelmente no Gantt. Olha que legal. E eu consigo ajustar isso por aqui também, tá? Se eu mexer aqui, ó, ele vai ajustar o due date daquele cara. Muito interessante, né? Tem muita gente, principalmente em engenharia, construção, que utiliza muito Gantt para poder ter o controle da execução do projeto, né? Então é muito interessante essa visualização de Gantt aqui. Eu posso colocar de ano, dia, hora, vamos pôr essa visualização no ano aqui, anual, se for um projeto muito grande, né? Mensal e semanal. Semanal é mais interessante para quem trabalha em time scale menor, né? E reparem que eu consigo, inclusive, acessar as tarefas por aqui, ó. É um atalho muito interessante, procurar por tarefas. Então, bem interessante. Gráfico de Gantt. O Table View é uma visualização em que você tem acesso à edição rápida de tarefas, né? Então, se você tem muitas tarefas, você consegue visualizar todas aqui. Setar o status, due date, prioridade, você consegue colocar a coluna que você quiser aqui, né? Uma nova coluna ou uma coluna que já existe. Por exemplo, tags. Vou colocar as tags aqui. Então você pode editar de forma rápida essas tarefas, né? A view table não serve, eu acho que não serve muito mais do que isso, não, além de criar e editar tarefas de forma rápida. Table view, o map, confesso que eu nunca usei, então vamos ver aqui como que é essa visualização de map. Eu não sei qual campo. Tá, field name. Eu teria que criar um campo customizado.
Parece que sim. Então vamos dar na lista. Show columns location field name. Vamos supor que seria filial. Vamos supor que eu estou trabalhando com um sistema de ticket, né? E eu queria saber qual é a filial, a localização da filial no mapa. Tá aqui. Filial. Vamos ver, será que dá para editar por aqui? Ah, dá para editar. João Valim. Vou pegar aqui bairro Fátima, Canoas. João Alfredo. Ipiranga. Vou pegar um que tá na Bahia. Pegar esse que tá na Bahia aqui. Tá, agora vamos ver o que que parece nesse map aqui. Set location, filial. Peguei no Brasil, né? Então vamos lá pro Brasil. Aqui, ó. Olha só que interessante. Eu tenho alguns que estão aqui em Porto Alegre, em Canoas, em alguns bairros, algumas tasks, né? E aqui, opa, inspirou muito rápido, hein? Bom, no plano gratuito você tem 100 visualizações de mapa que já expiraram, muito pouco, né? Para ser ilimitado você tem que utilizar no plano ilimitado a partir de $5 por usuário. Mas deu para mostrar o que é uma visualização de mapa aqui. Vamos lá. Agora, visualização de doc é muito interessante e é completamente gratuita, em que eu posso criar documentos aqui. Então vamos supor aqui arquitetura do sistema. E aí eu vou explicar o que é a arquitetura do sistema, Loren, Ipsum e tal. Eu vou colocar imagens sobre a arquitetura. Vamos supor que eu pego um embedded aqui. É interessante porque eu consigo colocar consigo colocar outros sistemas, né? Por exemplo, Kafka Systems. Vou pegar esse aqui, por exemplo. E vou vir aqui, share. Deixa eu ver como é que eu consigo compartilhar esse cara. File, embedded image. Aqui. Vamos lá, eu coloco aqui.
Será que dá? Not supported. File share. Vamos ver se esse aqui dá. Desculpa. Desculpa. Vamos lá. Deu certo. Vamos supor se aparece aqui. Não deu. Se tiver uma URL, pegar um link aqui. Agora foi. Bom, então você consegue colocar um outro sistema, um outro site aqui. Existe uma visualização em que você consegue colocar o embedded diretamente aqui também. Inclusive eu consigo usar o sistema aqui, ó. Interessante. Então eu consigo fazer, tem um editor de texto bastante completo aqui, com tudo que todo o principal que um texto poderia ter, né? Não é um Google Docs da vida, mas o objetivo também não é criar documentações tão bem formatadas, né? O objetivo é criar documentação de software, documentação de processos, etc. Você consegue exportar essa tarefa aqui. Cadê? Exporte. Você consegue, uma coisa muito interessante é que você consegue ter um documento como template. Então você poderia ter uma nota de reunião com todos os tópicos que você aborda dentro de uma reunião. Você só salva um template e busca esse template sempre que você cria uma reunião nova, né? Acho que tá em share aqui. Não, share this page, export, tá aqui, ó. PDF, HTML, Markdown. Public link, private link, você consegue criar links e compartilhar esse documento para fora do sistema, ou compartilhar com pessoas aqui, né? Isso aqui é no business, você consegue proteger o doc para edição. E eu consigo adicionar páginas aqui, por exemplo, arquitetura do sistema, implantação. Por exemplo, eu vou descrever como que está sendo implantado o sistema em produção. Eu vou documentando aqui em várias páginas todas as informações necessárias para o sistema estar bem documentado. Existem várias formas de criar documentações no ClickUp. Na Vue, mas eu vou falar isso um pouquinho mais tarde. Então eu consigo editar simultaneamente esse doc. Eu posso ter mais de uma pessoa editando. E eu tenho também relacionamentos aqui, por exemplo, eu posso criar links de páginas com outras páginas, eu posso aqui dentro referenciar tarefas, acho que é com dois arrobas e task, por exemplo, clube de pessoas, e aí eu tenho uma link aqui para essa tarefa, né? Então é bem integrado o docs dele. Então eu consigo colocar essa visualização aqui.
para fixar um documento diretamente na visualização da lista. Vamos lá. Então tem a visualização de doc, a visualização de chat. O chat. Vamos adicionar o chat aqui. O chat é se você quer ter uma conversa no contexto daquele projeto ali específico, né? No contexto daquela lista. Então eu posso mandar uma notificação para a pessoa. Como está o andamento dos logs do sistema? Sei lá, mandar uma notificação. Então eu vou receber, eu vou visualizar isso daqui, né? Eu posso ter vários comandos aqui, como eu posso ter a mesma feature dos documentos, né? Quase tudo que um documento faz eu consigo fazer aqui. Eu consigo mencionar tarefas, colocar emoji, anexar arquivos. Então é um chat mais simplesinho, mas que funciona bem. Mas se você não quer utilizar um sistema mais robusto como o Teams ou como o Slack, você poderia ter o chat já anexado aqui dentro, né? Mas como eu falei, é uma funcionalidade mais simples de chat, né? Então tem uma visualização que é o Embedded. O Embedded, ele tem alguns aqui que eu já posso colocar. Um Figma, já colocar, por exemplo, todas as telas do sistema, já com a navegação do Figma, né? Você não precisa entrar no sistema do Figma para acessar isso. Eu posso colocar um vídeo do YouTube, um Google Maps, um calendário, um Docs, um Sheets, ou um específico, né? Vamos supor que eu pegue esse mesmo diagrama, ao invés de eu pegar o link dele, eu pego o HTML dele. Isso aqui serve para qualquer tipo de site, tá? Vamos ver se vai dar certo. Deu certo, ó. Então eu posso ter aqui editar aqui o nome dele para arquitetura. E aí eu vou ter um diagrama aqui. Eu posso colocar qualquer informação que seja embedded aqui. É bastante poderoso para você ter tudo centralizado, né? Então esse é o embedded. Formulários, eu acho que eu não vou ter acesso a formulários aqui, vamos ver. Formulário é uma coisa paga. Eu tenho um trial, vamos dar um trial aqui. 50 day trial. Free trial. Tá, vamos lá. Aqui eu posso criar um formulário simplesmente arrastando as coisas aqui. Então eu tenho todos os fields de uma task. E aí eu vou, por exemplo, pegar aqui, ó. Inclusive custom fields, tá? Figma. Tá. Aí eu posso marcar como requerido ou não. Então quando a pessoa for criar um formulário, supor que submissão de suporte. Aqui seu problema. Vamos supor que no meu suporte fictício aqui eu colocaria uma descrição, ao invés de ser task name, eu colocaria problema.
descrição. E no Figma aqui, vamos supor que eu tenho um custom field chamado print URL. Vamos supor que ele colocaria uma URL. E aí, vou pedir para ele colocar a filial aqui também. Entra a localização da filial. Beleza? Quando ele enviar esse formulário, ele vai linkar para projeto 1, que é a lista que eu estou aqui agora, né? E eu vou colocar... E para o business eu preciso colocar isso aqui. Bom, vamos supor que eu tenho no business plan, eu colocaria quem é o responsável aqui. Então, task template também, por exemplo. Isso é muito interessante porque o task já poderia ser criado com várias informações já automatizando o processo de suporte, né? E redirect URL seria bem-vindos, obrigado, né? Por isso. Então, vamos lá. Active view. Tá ok. Tem aqui, posso visualizar. Vou copiar o link aqui. Então eu passaria para a pessoa esse link. Para que ele não precisa estar logado no sistema, eu vou enviar aqui um teste de problema. URL, eu vou colocar a própria URL aqui. Requisito. Localização, eu vou colocar João Vale. Avenida João Vale. Submit. Obrigado. Foi recebido. Então, eu espero que tenha sido criado uma tarefa dentro da lista de projetos. Um teste de problema, tá vendo? Foi criado aqui com todas as informações que a pessoa colocou. Certo? Então esse é o recurso Forms do ClickUp, muito útil. Whitebird, vamos lá para o Whitebird. Whitebird eu posso ter até 3 Whitebirds gratuitos dentro do plano free. Então, o Whitebird do ClickUp, ele é um recurso que pretende concorrer com o Miro. Então, se você conhece o Miro, talvez você queira utilizar ele. Mas eu acho o Whitebird do ClickUp um recurso muito simples ainda. Ele está sendo desenvolvido ainda, né? Então eu consigo colocar shapes, quadrados, retângulos, bolinhas, tal, notas, uma nota de texto. Consigo conectar as coisas, né? Básico. Preciso fazer. Texto. Texto, né? E o zoom dele como o Miro é bem interessante, né? Quase é infinito, eu acho. Você consegue colocar um mind map. Então, se eu for criar um mind map aqui de forma rápida, eu consigo. Opa. Tá, carregou. Consigo criar um mind map aqui de forma rápida. Mas não é muito. Colocar imagens, fazer o upload de uma imagem. Fazer um freehand aqui. Fazer o desenho aqui. Só consigo desenhar esse cara de pauzinho aqui. Eu sou muito ruim em desenho. Agora, uma coisa que diferencia esse Whitebird é que você consegue colocar tarefas.
Então eu posso fazer um tipo de visualização aqui, onde eu conseguiria linkar tarefas com desenhos. Então isso pode ser criativo para a gente, né? A gente planejar alguma release, alguma coisa do tipo, seria interessante ter esse recurso aqui, mas ele é simples, tá? Eu consigo colocar listas, docs, task lists, docs. Então, é isso aí, o Whitebird é um recurso também do ClickUp. Eu espero que esse recurso seja, que eles invistam nesse recurso, porque a ideia é muito interessante. Então, se a gente conseguir substituir o Miro dentro de uma plataforma única, seria muito interessante. Com um pagamento, sim, você economizaria, né? Porque o Miro tem a parte gratuita e a parte paga dele. E ele tem, se ele conseguir substituir também um diagramas.net para criar diagramas de arquitetura, de sistema também, seria muito interessante. Eu passaria até a pagar ele o plano Unlimited para ter acesso a um recurso desse dentro da plataforma. Então esse é o Whitebird. Então passamos pelas principais views. Agora a gente vai falar sobre o recurso de docs. O recurso de docs dele é um recurso que eu utilizo bastante. Então, conforme a gente viu, a gente consegue criar um doc aqui dentro. A gente consegue criar um doc dentro da lista. Documentação da sprint. Porque eu quero documentar o processo de sprint aqui. Então ele fica acessível por aqui. E eu consigo criar um doc por aqui também. Por aqui. Documentação na central de documentos. Então, eu tenho esses 3 documentos, né, criados. Vejam que aquele documento na central eu não tenho acesso em local nenhum. Eu posso criar o documento aqui na própria pasta. Reparem que a pasta também tem a view, né? A lista tem sua view, a pasta tem sua view também. Então eu poderia criar um documento aqui na pasta também. Ou aqui fica um pouco mais visível, né? dentro da lista de pastas. Mas se eu quiser acessar todos os documentos, ele tem uma parte dedicada aqui, onde eu tenho acesso a todos os documentos que foram criados. Documentação na central de documentos não tem localização nenhuma, então eu não consigo acessar dentro do espaço aqui. Eu poderia colocar uma localização numa task, no sidebar, por exemplo, aqui, e aí agora eu tenho acesso a esse cara por aqui. Então, e aí eu tenho, igual eu falei, a edição simultânea. Eu posso favoritar, por exemplo, e aí eu tenho acesso a esse cara de forma muito rápida. E esse é um documento privado, só tem acesso a mim, porque é tudo privado aqui dentro, né? Eu posso compartilhar esse documento através de um link público. Vou copiar esse link, ele expira em... não, preciso de Enterprise para expirar. E eu não preciso estar logado para acessar. Olha, aparece aqui de forma bem interessante. Eu posso fazer o download em HTML, PDF. Vamos ver como é que fica o PDF desse cara. De um documento escrito. E aí, supor que eu vou pegar uma imagem. Loads. Eu posso arrastar uma imagem para cá. Será que sim? Sim, posso arrastar uma imagem.
dar um espaçamento aqui. E beleza. Reparem que ele atualiza em tempo real, né? Então eu posso fazer o download em PDF. Ele vai exportar isso aqui para PDF. É uma documentação bem funcional. Conforme eu falei, a gente consegue colocar embedded. A gente tem algumas propriedades aqui do documento. Por exemplo, uma imagem de cover. Vou colocar isso aqui. Aí fica um cover aqui. Reposicionar. Tá. Ok. Subtítulo, autor, contribuidor, date updated. Então a gente consegue criar um blogzinho aqui, ou a documentação do que você vai falando, né? É bem interessante. Eu acho muito bom centralizar a documentação dentro do contexto de tarefas, porque você não tem um switch tem que ficar fazendo switch de ferramenta. É difícil de achar essa documentação. Aqui fica bem localizado, você pode pôr ela na lista. Então tem um contexto do projeto, tem um contexto de espaço pessoal, tem um contexto de documentações que não estão em locais nenhum. Eu posso adicionar páginas, posso comentar, posso aqui dentro referenciar tarefas e listas. Forma a gente colocar o barra, a gente tem várias coisas que a gente consegue colocar aqui, por exemplo, integrações com outras páginas, criar subpáginas. Que aqui a gente pode criar uma página e dentro dessa página criar uma nova página. Então tem uma hierarquia também. E é sem limites também, a gente consegue criar muita coisa. O Notion é uma outra ferramenta muito boa que eu já utilizei. Ele é voltado para documentação e você consegue criar base de dados dele também, que ele consegue até controlar tarefas também. O ClickUp é muito melhor em tarefas e o Notion é melhor em documentação. Ele tem mais funcionalidades. Porém, se for observando os dois e comparando, eu acho que o ClickUp é melhor, porque ele é focado em produtividade, ele tem muitos recursos focados para tarefas e gestão de equipes, e ele inclui um Docs que é bastante funcional. Então eu acho que o ClickUp acaba ganhando nesse requisito. Então eu falei do Docs. Notificações. Então sempre que acontece alguma coisa no ClickUp, aparece aqui em notificações. Por exemplo, esse teste de problema foi criado. Essa tarefa vai iniciar logo, né? Então tem várias informações aqui. Adicionou como watcher. Então, tudo que vai acontecendo aqui no ClickUp, você pode ver em notificações, você pode marcar como foi lida por aqui. Então é por aí. A notificação te mantém informado no que acontece no ClickUp. Dashboards é um recurso. Nas versões pagas ele é mais robusto, mas na versão free você já consegue fazer várias coisas. Por exemplo, esse dashboard aqui, ele forma tudo que está em progresso, pelo status, Nash em progresso e aberto. Aqui a gente tem todas as tarefas em progresso. Esse dashboard aqui que eu criei forma todas as informações que vão finalizar nesse dia, né, que tem um due date. Então eu consigo editar aqui, ó. Ele é um widget de listas, né, e tem um filtro aqui onde o due date é menor, que é igual a hoje ou anterior, né.
Então a gente pode adicionar vários filtros aqui, inclusive em campos customizados, tá? Eu posso adicionar widgets, a gente tem workload by status, time reporting. Eu acho que esse aqui, como eu estou fazendo o trial, ele apareceu para mim, mas antes ele não aparecia no free. Time tracking, task list, calcular, portfólio, bloco de texto, chat. Você consegue colocar um chat aqui também? Burn down, burn up, de sprint, é muito interessante para equipes que trabalham com Scrum. Velocity chart, mas só no plano business que tem esses gráficos, infelizmente, né? Porque poderia estar num plano, pelo menos no limited, poderia estar pra gente. Então tem o trabalho pelo status, a signet. Então vou colocar esse cara aqui. Então todo mundo que tem uma signet, né? Giovanni Silva 2, né? Vou ver se tem como mostrar usando a signet. All assignments, include subtags, include task please. Não tem não. Então ele group by assigned, né? Então é um recurso bastante interessante. Eu tenho as tarefas da semana, que é as que vão finalizar até o final da semana. Então esse é o recurso de dashboards do ClickUp. Vocês reparem que eu não utilizei muito, né? Não tem muitos dashboards do ClickUp. Aqui você consegue compartilhar. Isso é bastante interessante. A gente já compartilhou docs. A gente pode compartilhar uma pasta. Share. Copiar um link privado. Vamos ver como é que fica aqui. Aí ele pede para logar, tá? Então ele tem que ter uma conta para logar. Nas versões, acho que business para frente, não precisa, tá? Make private, tá? Agora, se eu quiser compartilhar uma lista, será que ele vai pedir? Vamos fazer um shared dessa lista também. Copiar link. Também pediu para logar. Eu não tenho outra conta para mostrar. Mas então a pessoa teria acesso a apenas àquela pasta ou apenas àquela lista, né? Você poderia controlar as permissões dessa pessoa num plano mais maior. Tem que pagar para isso. Vamos supor que eu consiga compartilhar uma tarefa só. Será que tem como? Share. Share this task. Public link. Tá. Aqui já consegue public link. Aí ele consegue ver a tarefa, né? No public link. Ele não precisa estar logado, ele não tem acesso ao ClickUp total, ele não tem acesso à edição de nada, mas ele consegue visualizar a tarefa. Mas eu não consigo ter um public link nessa versão com essa eu não tenho um public link no plano que eu estou utilizando, né? Mas existe a possibilidade também de você compartilhar uma lista e a pessoa enxergar o seu Kanban, você compartilhar uma view. Vamos ver se a view eu tenho como compartilhar. Não, tem public também. Tem aqui. Se eu for compartilhar somente essa view, eu tenho um link público aqui. Aqui é interessante, ó. Eu consigo visualizar a lista de tarefas. Tá em progresso, próximo, tudo. Isso é muito interessante para compartilhar com clientes, né? Com pessoas que não têm acesso ao ClickUp.
Então, esse é o sharing. Aqui a última coisa que nós vamos ver é sobre automações. Na parte gratuita você tem acesso a até 100 automações mensais, 100 triggers de automações mensais. Uma automação ela pode ser feita dentro da lista, dentro da pasta ou dentro do espaço. Vou fazer uma automação dentro da lista. Então vou adicionar uma automação nessa lista que é o seguinte. Tem várias aqui de exemplo, tá? Integrações para enviar e-mail, GitHub, etc. Mas vamos ver aqui o status. Quando o status mudar, então muda a lista. Quando o status mudar, então cria uma task. Quando o status mudar, então muda o assigner. Eu quero quando a task. Olha, esse aqui é interessante. Quando due dates arrives, then change list. Ou seja, quando acabar o tempo da tarefa, joga ela para uma lista de prioridades ou troca a prioridade dela. Essa aqui é interessante. Quando due dates arrives, change priority para urgente. Ou seja, acabou o tempo, eu quero que essa tarefa seja urgente. Então, vou criar aqui. Essa automação está em vigor na lista inteira. Então, vamos pôr aqui today para disparar aqui. Today 15 16. Vou tentar simular aqui. Então, enquanto isso, vamos por outras automações aqui. Mover uma tarefa de uma localização para outra. Quando a task é criada, criar um status. Uma automação muito interessante é quando a task é criada, mude quando sempre uma automação ela tem o que vai fazer o trigger dessa automação, ou seja, quando isso acontece, ou seja, quando a task é criada dentro da lista. Então, todas as tarefas que forem criadas, eu vou aplicar um template. Qual o template? Vamos pôr esse Harry Process aqui, que é o template deles. Então, o que vai acontecer? Toda a tarefa que eu criar, ele automaticamente vai criar adicionar um template. Isso é muito interessante para automatização de tarefas. Olha, ele colocou uma descrição sem eu pedir, que estava no template, job description, e colocou subtarefas aqui, ó. Desafio, negociação, resultado, entrevista técnica, entrevista inicial. Olha só que interessante, né? Eu vou tirar essa automação aqui que eu não quero que ela fique na lista. Então, usagem. Eu usei 25, já usei 25 de 1000, né? Eu tenho 1000 ações por mês. Para um plano free, isso até é interessante. Mas os outros planos, você tem mais automações, né? Então, tem uma automação que eu vi que é interessante também, é a automação de e-mail. Por exemplo, quando o status muda, envia um e-mail para o cliente. Então, você teria que logar aqui com seu e-mail para mandar. Mas a ideia seria o seguinte: se você finalizou a tarefa, você manda e-mail para o cliente. Você consegue acessar no template do e-mail
informações como o nome da tarefa, número de horas logadas na tarefa e etc. E isso são automações. Por falar em automações, eu vou falar a última coisa aqui, time tracking. Que é o seguinte, eu consigo simplesmente colocar um início de tarefa aqui e ele vai aparecer aqui pra gente. Então, eu posso fazer uma entrada manual nessa task, por exemplo. Login de usuários, eu posso simplesmente parar o tracking aqui, e aí ele já adiciona esse time, né? Tracker de 1 minuto, e eu consigo ter alguns relatórios em relação a isso. Isso é muito interessante porque você consegue usar dentro dos Click Apps, que aqui nas configurações, você consegue habilitar outros recursos, inclusive o uso de tracking em outros sistemas externos. Quer ver? Acho que é integrações. Aqui é time tracking. Também não consigo fazer isso em outros sistemas também. Mas enfim, é bem interessante essa parte de time tracking do ClickUp, porque já está embutido na ferramenta, né? Outras ferramentas como o Gira, por exemplo, você tem que pagar para que você consiga fazer isso. Então, pessoal, é isso. Esses são os recursos do ClickUp. Algumas referências para vocês que eu vou deixar na descrição do link. Esse curso de ClickUp, que ele vai passo a passo em vários recursos do ClickUp, com os vídeos separados, assim, os vídeos de 10 minutos, de 15 minutos. Aqui eu dei um overview dos principais recursos que eu acho da ferramenta. Então ele vai passo a passo. Um canal muito bom em inglês que fala sobre ClickUp, processos, controle de equipes. Ela dá várias ideias aqui, essa Laila. Muito interessante, ela fala muito de ClickUp. E é isso aí. Muito obrigado por assistir.